Muito bom dia, amigo rubro-negro, excelente dia, amiga rubro-negra, sejam bem-vindos aqui para o nosso pós-jogo. Você sabe que a gente gosta de analisar sempre a partida com um pouco mais de razão. Eu deixo o meu coração bombardear meu raciocínio apenas durante os 90 minutos, logo depois ele também ainda tem um excesso de raciocínio muito mais passional do que mental, e eu deixo para trabalhar com o cérebro após a partida e tentar trazer para você um pouco de clareza e coerência, pelo menos no que eu vi da partida, sempre reforçando para você que o que eu vi da partida não é exatamente o que você viu da partida. Nós temos formas de enxergar e de ver jogo sempre diferente, e é importante trazer isso porque eu não estou certo, você não está certo, é apenas um grande debate sobre futebol. Esse é o gostoso, por isso o canal do Felipe Fontoura está aqui, não para lacrar, não para cagar regra, não para te ensinar a torcer, não para te ensinar a sentir o que você está sentindo. Vamos nessa. Bom, ontem tivemos Flamengo em Volta Redonda, depois da volta do Mundial. O Flamengo nos últimos 3 jogos importantes, pelo menos, né? Vamos ficar apenas nos 3 jogos importantes. O Flamengo tinha mostrado um problema defensivo muito grande. O Flamengo tinha um problema que precisava ser resolvido. Ele tinha 2 problemas, um problema físico de todo o elenco. Obviamente, algumas figuras destacam um pouco mais e saltam mais aos nossos olhos pela sua falta de preparo físico, mas, no geral, é um elenco inteiro que não está em forma. Esse problema era crasso e ele somado a um sistema defensivo muito espaçado, onde os jogadores de frente não estavam ajudando nessa recomposição defensiva. E isso estava estourando lá atrás nos jogadores de defesa. O Flamengo, então, ontem vai para a Volta Redonda com a missão de resolver um problema. O Flamengo tinha uma média nos últimos 3 jogos, repito, importantes, né? Palmeiras, Al Hilal e Al Ahly. O Flamengo faz 9 gols, uma média de 3 por partida, só que ele toma 9, uma média de 3 por partida. O Flamengo vai para a Volta Redonda sabendo que enfrenta na terça-feira uma decisão contra o Del Valle. O Flamengo vai para a Volta Redonda com a missão clara, reta e direta, né, óbvia, de melhorar o seu sistema defensivo. Para isso, o Vitor Pereira faz uma escolha de entrar em campo com 3 jogadores com características de meias um pouco mais defensivos. Porque não dá para chamar de volante, é aquilo que a gente fala entre posição, função, esse eterno debate. Fato que você, quando bota Vidal, Gerson e Thiago Maia, você não está falando de 3 volantes, né? Você não está falando de 3 volantes, você não está falando de Toró, Ayrton, enfim, você não tá falando de 3 volantes, como o Flamengo jogou lá em 2009, por exemplo, tá? Você está falando de 3 jogadores que sabem construir, sabem sair jogando e que são muito eficientes também na parte do passe. Isso, óbvio, na teoria, para dar para o time um pouco mais de consistência e solidez defensiva. Os números mostraram um Flamengo que chegou no gol adversário 7 vezes. O Flamengo atacou o gol adversário 7 vezes, continua muito ofensivo e vence o jogo ontem por 3-1 de virada, né? O Flamengo continua, então, muito consistente ofensivamente. Mas o Flamengo tinha, como eu disse para você, a missão no jogo de ontem de resolver o lado defensivo. Era o lado defensivo que nos importava, era o lado defensivo que nos saltava aos olhos. Tanto é que o lado ofensivo, a gente finaliza 7 vezes com bola na trave, pênalti perdido, uma bela bola na trave, pênalti perdido, gol perdido na cara do gol, e além de 3 gols feitos. O ataque do Flamengo não me preocupa. E isso tudo a gente falou, sendo que em 45 minutos o time do Flamengo tira uma peça de muita qualidade ofensiva, que é o Everton Ribeiro. Então, mesmo sem essa peça, o Flamengo no primeiro tempo foi superior. O resultado de 1-0 foi uma grande mentira no primeiro tempo. O goleiro Vinícius ainda conseguiu pegar um pênalti do Gabigol. Uma das coisas mais raras da história do futebol é o Gabigol perder pênalti. E o Gabi ontem perde pênalti. O placar do primeiro tempo foi muito mentiroso, mas alertou o time do Flamengo de um problema que precisa ser resolvido também, ao passo que a gente vai resolvendo esse sistema defensivo. A gente precisa entender que tem que ter esse balanço da manutenção dessa qualidade ofensiva. O Flamengo é um time ofensivo, o Vitor Pereira precisa achar uma fórmula sim de resolver essa compactação, que eu vi em alguns momentos do jogo, tanto é que o time do Volta Redonda ficou em impedimento 4 vezes, porque essa linha defensiva conseguiu acompanhar a segunda linha do Flamengo. Então o time ficou mais compacto, sim,
repito, os números vão mostrando essa evolução. O Flamengo só tomou uma finalização, só que e foi a finalização do gol numa bola muito rápida que o Lucianinho recebe, o Luciano Naninho joga o Lelê em velocidade, ataca o espaço que a gente vinha, inclusive na transmissão da Dali, cantando a pedra. O Varela e o Davi Luiz estavam subindo muito. Varela, com essa liberdade que o professor Vitor Pereira deu para ele, ao botar 3 jogadores de contenção, o Varela estava subindo bastante. Sobrava aquele espaço que tem que ser preenchido por Davi Luiz, Vidal, Gerson, Thiago Maia, tem que ser preenchido ali. E nesse contra-ataque rápido do Volta Redonda, num erro do Arrascaeta, vai sair, vai tentar fazer um passe entre os jogadores do Volta Redonda, perde, e aí o sistema do Flamengo, a transição defensiva do Flamengo pega no pulo, né, e não consegue chegar a tempo de marcar o Luizinho, que acaba finalizando sozinho. O Luizinho finaliza bem sozinho, uma bola cruzada, um chute difícil de pegar, indefensável para o Santos, uma bola complicada, cruzada, 1-0 para o Volta Redonda, mas no único lance que o Volta Redonda chegou. Eu brincava também na transmissão que o Santos podia arrumar o uniforme dele e levar para casa, porque ele ainda não tinha encostado na bola. O Santos não tinha sido acionado porque o Flamengo, na teoria, conseguiu não resolver os problemas, mas conseguiu dar um passo na evolução para acertar o sistema defensivo. Tem que haver também, e é óbvio que o adversário serve tanto para o ponto positivo quanto para o negativo, tem que haver do Flamengo um entendimento de que tomamos um gol do Volta Redonda, um adversário que teoricamente é mais fraco, ganhou do Fluminense e do Vasco, mesmo assim, teoricamente, o Volta Redonda é um adversário mais fraco. E aí, isso tanto para o céu quanto para o mar, né? Também o Flamengo se perde um pouco porque o Davi Luiz, sabendo que o adversário é fraco, entendendo, fazendo a leitura do primeiro tempo, onde durante 40 minutos só deu o Flamengo, só tinha dado o Flamengo, a bola estava com o Flamengo, a gente dominou o jogo, chutou, finalizou, o Davi acaba, por uma consciência individual dele, tentando cada vez subir mais, ganhar o campo adversário e com isso descuida um pouco do sistema defensivo. Fosse outro adversário, o Davi não teria se lançado tanto e a gente não tomaria aquele gol, que não é culpa do Davi, tá? Para ficar claro, não é culpa do Davi Luiz, é um erro de várias pessoas, é um erro do sistema e é um erro de desatenção, principalmente por não achar que o adversário conseguiria fazer um gol no Flamengo. Essa leitura de jogo ela tem que ser mais dos jogadores que eu tô falando, tá? Essa leitura do jogo ela tem que ser um pouquinho mais consistente, um pouco mais coerente e levar menos em consideração aquela situação do jogo. Você tem que estar sempre focado no que seu treinador pediu. Tem que estar sempre focado no que o treinador pediu. O professor pediu para eu fazer isso, executar esse movimento. E mesmo que o adversário pareça entregue, eu tenho que olhar para o meu treinador e ver se ele manda subir, se sobe todo mundo de compactado, porque se o Davi quer ir, os outros jogadores têm que ir junto, etc. Isso é tempo, meus amigos. Isso é tempo, isso é trabalho. E o Flamengo sai perdendo, então, inclusive com pênalti perdido pelo Gabigol, que eu achei que o Bandeira teve muita coragem de marcar um pênalti claríssimo, um pênalti óbvio, ululante. O Bandeira chama o árbitro, marca a penalidade e o Dudu tinha que ter sido expulso. Se o Dudu fosse expulso, a gente faria, além de 3 gols, a gente faria 6, 7, 8. O jogo ficaria muito mais fácil para o Flamengo. Voltamos para o segundo tempo, aí com o Everton Ribeiro, tentando corrigir o problema do Gerson, que não foi bem. O Thiago Maia foi muito mal. Nesse jogo. E aí a gente volta para tentar resolver esses problemas com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro ainda não está 100%, assim como o Arrasca, que no primeiro tempo não foi bem. Os dois não estão 100%, mas os dois têm a característica do passe genial. Na hora que o Volta Redonda tem uma queda de intensidade, um Everton Ribeiro zerado, começa a chamar o jogo, começa a controlar a partida, começa a ditar o ritmo, e ele começando a ditar o ritmo faz até com que o Arrascaeta perca a sobrecarga que ele tinha e a marcação mais fácil, porque agora ele está dividindo com mais um cara que é capaz de criar. Tanto é que o Everton Ribeiro aciona o Gabi numa bola enfiada entre 3 linhas, ele aciona o Gabi passando pelo Pedro e o Gabigol faz o gol de empate. Depois do gol de empate, o Gabi, que já tinha perdido o pênalti, deixa claro, perca o pênalti, mas balança a rede, o Gabi recebe mais uma bola
agora do Cebolinha. Essa jogada toda começa com o próprio Gabi, o Gabi coloca essa bola no Cebolinha, Cebolinha acha o Arrasca acha o Gabi e o Gabi empurra para a rede. O Arrasca acha o Cebolinha acha o Gabi, e assim o time do Flamengo vai chegando ao segundo gol, uma porrada também do Gabigol. Duas bolas muito bem batidas, duas porradas de Gabi nos dois primeiros gols. Ficou faltando o gol de quem? Do Pedro. E não vai faltar gol do Pedro. Bola no Cebolinha, de novo Arrasca no Cebolinha para dentro da área, e o Pedro tá lá dentro para balançar as redes, correr pro abraço com o Cebolinha. Cebolinha que ontem não entrou 100% bem, mas já começo a ver um jogador um pouco mais à vontade no campo. Repito, não entrou bem, não foi 100%, mas já deu assistência, já participou já deu pré-assistência, assistência, começou a aparecer para a partida, repito, sempre levando em consideração o adversário, o tamanho e a qualidade do time adversário. Mas ao que nos importa, não vou ficar aqui também sendo maluco, ao que nos importa, né? O futebol aconteceu, né? Ao que nos importa, o Cebolinha pelo menos participou com efetividade de 2 lances, amigos e amigas. O Flamengo vence 3-1, o Flamengo convence, para mim, muito mais por ver um sinal de evolução, mas longe de estar pronto. Eu não ia ser maluco de dizer para você, há 3 dias atrás, eu não ia ser maluco de dizer para você que o caminho do Flamengo é longo. Depois de 3 dias de trabalhos mais ou menos no Ninho do Urubu, eu vou dizer para você que ficou espetacular, apenas por uma troca de um jogador, etc. Você não vai achar isso no canal do Felipe Fontoura, você pode achar isso em outros lugares. Aqui a minha análise tenderá sempre a ser mais racional, e racionalmente falando, isso não ia acontecer em 3 dias, mas a evolução ela é mostrada a cada passo. Meu amigo e minha amiga, ninguém nasceu correndo. A gente nasceu no colo, a gente mal conseguia ficar parado retinho, né? A gente tinha que ter, aos poucos, estabilizando o corpo. Depois a gente começa a se levantar, engatinha. Depois que você engatinha, você vai subindo. Depois só você começa a dar os primeiros passos. Depois que você dá os primeiros passos, você anda. Depois que você anda, você acelera e corre. No Usain Bolt, mesmo sendo o gênio que ele é hoje, não começou correndo. Começou do mesmo jeito que eu e você, engatinhando, beleza? É importante falar isso sempre, porque a evolução ela é medida passo a passo. A evolução não é um salto de um jogo para o outro. A evolução nunca foi e nunca será um salto de um jogo para o outro. Isso é muito mais fácil de acontecer com treinadores medianos, porque o treinador mediano vai chegar para o jogador, vai falar alguma coisa no ouvido dele, vai dar meia hora de cantadas no jogador, dizendo: nossa, você é espetacular, eu acredito em você, eu confio em você, joga onde você quiser, todos vocês façam o que vocês quiserem, vambora. E esses caras com muita qualidade técnica vão fazer o que eles querem, o jogo vai ser bonito, vai ser rápido, vão meter 4, 5, 6-0, até pegar um time taticamente bem armado e perder a final da Libertadores para o Palmeiras, por exemplo. Então, treinadores que parecem fazer um trabalho mais rápido, esse trabalho mais rápido, ele não tem nenhuma consistência tática e ele cai com muita facilidade. É aquela história, é fazer um prédio com areia da praia. Parece barato, né? Parece bonito, mas na hora H ele vai ruir. Na hora H ele não tem estrutura, ele não tem base, ele não tem solidez para ficar bonitão como ele estava antes, beleza? Então, passo a passo, eu vejo evolução. Eu, Felipe, vejo evolução. E vejo uma evolução lenta, passo a passo, gradativa. Tô de olho, meus amigos. Não vai ser Paulo Souza 2.0. Não vai ser Paulo Souza 2.0. A hora que a gente fala assim, olha, não deu mais nenhum passo. O time parou. O time não está evoluindo. Você pode ter certeza que eu vou cobrar. Eu já me equivoquei com Paulo Souza, meus amigos. Eu já pedi, e eu continuo pedindo tempo. Eu acho que o tempo é o óbvio ululante, como eu gosto de dizer aqui várias vezes. O óbvio ululante é o tempo. Você precisa dar tempo ao tempo. Ponto. Você precisa dar tempo ao tempo. Mas a gente vai dessa vez estar ligado, porque com o Paulo Souza, se desse todo o tempo do mundo, não ia funcionar. Mas o Vitor Pereira é outro naipe de treinador. Eu convido você a essa reflexão. Dar tempo para o Paulo Souza era uma coisa. Dar tempo para o Vitor Pereira é outra, meus amigos.
Eu acredito, o abraço do Gabigol deixa claro, o abraço efusivo do Gabigol no Vitor Pereira, os jogadores todos conversando com ele no final, você vê aquela movimentação do Vitor, da comissão dele, em todas as paradas com os jogadores, com muita cobrança, mas muito carinho também. Você fica claro que não há nada de bastidor, qualquer coisa que tentarem inventar é mentira, o Vitor Pereira tá bem, o Vitor Pereira só não tá feliz porque não venceu. E nem eu tô feliz, nem você, etc. Porque perdemos 2 títulos. Então, sorrisinhos e amores e etc. Não espere de um vitorioso quando ele tá perdendo. Alguém que nasceu para vencer, quando tá perdendo, não tá feliz. Tá bom? Você não vai ver ele de sorrisinhos e etc. Você vai ver ele com a faca no dente, falando como eu vou ganhar o próximo jogo. Como eu vou ganhar o próximo título. E o Del Valle vem aí na terça-feira. Antes, temos Resende, mas isso é papo para outro vídeo. Agora, tudo que você tem que fazer antes de desligar é dar o like. Aperte o likezinho aí, porque você ajuda com o meu trabalho. Felipe, mas eu não concordei com você. Achei você passar panista. Eu quero o Vitor Pereira embora. Como eu te disse lá no início, não tô aqui para cagar regra de como você tem que ver o jogo. Você tem todo o direito de ver o jogo como a vida te ensinou, como você teve de referência, com a acordo que você quiser. O canal do Felipe Fontoura é uma luz para que você raciocine um pouco diferente e tente entender se alguma coisa que eu falei aqui serve para você, como eu assisto e leio os seus comentários aqui embaixo, como eu vejo os seus comentários ou assisto outras pessoas, tentando abrir um pouco a minha cabeça. Assim a gente evolui, tal qual o time do Flamengo. A gente precisa evoluir e não ficar travado no mesmo lugar, etc. Então, mesmo que você não tenha concordado comigo, você pode dar o like, só por eu trazer para você um ponto de vista que eu estudei, trabalhei, pensei e trouxe aqui pra você. Ok? Tudo certo? Firmeza, irmão? Não funcionou. Paulista não funcionou não, irmão. Aí, carioquês também não. Vou acabar o vídeo antes que eu comece a passar vergonha. Valeu? Hasta la próxima, bebês, porque eu fui. Tchau! Uma vez Flamengo, uma vez